Graça e paz, meus queridos. Vamos retomar aí os versículos que decorei. Eu pensei que eu estava curado, né? Falei isso no versículo número 35, que eu dizia assim: eita, irmão, paramos aí um pouquinho, não é mais 2 dias, mas agora eu estou retomando. Bom, eu ainda não estava curado não, né? Desse enjoo, dessa questão virtual. Às vezes, de tanto você tá naquela coisa, recebendo, mandando, enfim, aqui dali satura um pouco, né? Não sei se você já se sentiu assim nesse período de pandemia. Mas agora eu acho que a gente não para mais não, tá certo? Já deu para recarregar as baterias e nós vamos estar juntos novamente. Algumas pessoas até me cobravam, né? Eu estou postando os versículos pela manhã e aí algumas pessoas me contactavam dizendo: ei, rapaz, cadê meu versículo? E aí, ô, rapaz, que coisa boa saber que algumas pessoas estão até aguardando, né, pela manhã esses versículos. E eu espero que sirva para nos edificar, meus queridos, né? Em meio a tantas coisas ruins acontecendo, eu queria que a palavra do Senhor encontrasse lugar em nossos corações. Mas vamos lá. Paramos no 35º versículo, hoje é o 36º versículo. Vou postar um vídeo essa semana, certo? Recitando os 30 primeiros versículos. Para você não ficar pensando, não, ele só citou o versículo ali, mas ele nem tem decorado. Eu tenho decorado, certo? Ele está aqui dentro, ó. Eu queria poder mostrar isso para você, até para incentivar, para que você também possa estar guardando aí a palavra do Senhor. Veja, hoje é o 36º versículo e na verdade são dois, certo? Que por conta do conteúdo eu coloquei como se fosse um. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 12 e capítulo 10, versículo 23. Quando o apóstolo Paulo diz assim, de olho fechado, né? Para vocês não pensarem que eu estou lendo. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas não me deixarei dominar por nenhuma delas. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas edificam. Dois versículos maravilhosos. Primeiro, esse versículo ele me ajudou desde o início, saber o que pode e o que não pode ser feito, né? Diante de Deus e diante dos homens. Uma coisa que muitas vezes hoje, como pastor, me perguntam, né? Aqueles que estão entrando na igreja, aqueles que querem entrar, fazer parte, eles dizem assim, mas o que pode, né? O que pode fazer? E quando eu chegar, quando eu entrando, o que vai ser proibido? O que eu não vou poder fazer? Com aquele medo, né? O que a igreja vai... eu costumo dizer o seguinte, veja, não é a igreja que proíbe, ou não é a igreja que deve proibir. Quem deve proibir ou quem proíbe alguma coisa é a Bíblia. Ela é a nossa regra de fé e prática. Então não pode ser simplesmente igreja. Tem que ser a palavra de Deus. Por isso que eu acho que é um lema tão importante para nós presbiterianos, por exemplo. Nós dizemos a Bíblia é a nossa única regra de fé e de prática, certo? É ela que determina, que deve determinar o que eu creio e o que eu vivo, o que eu faço, o que eu deixo de fazer. E aqui Paulo ele nos dá uma diretriz, uma orientação muito importante para saber o que nós podemos ou não fazer. Tá certo? Veja, ele começa dizendo, e ele diz isso no versículo 12 do capítulo 6 e também no versículo 23 do capítulo 10. Ele faz questão de enfatizar, né? Ele diz, todas as coisas me são lícitas. Lá embaixo ele diz também, todas as coisas me são lícitas. Mas aí ele vai dar algumas orientações. Não é porque é possível fazer que eu tenho que fazer, certo? E aí quais os critérios para saber o que eu posso ou não fazer? Paulo coloca 3. Veja, ele diz, todas as coisas me são lícitas, nem todas convêm. Diz nos 2 versículos. Todas são lícitas, nem todas convêm. Veja, então esse é o primeiro critério. Aquilo que eu estou fazendo, o que eu quero fazer, aquilo dali convém, ou aquilo sendo feito é extremamente inconveniente. Porque se for, mesmo não sendo errado em si mesmo, se torna, tá entendendo? Por exemplo, um exemplo bobo, mas eu posso pregar na igreja de short, no domingo à noite com a bermuda? Eu posso, certo? Eu posso. Só que isso convém? Não,
certo? Não convém, não é o ambiente para aquele tipo de vestimenta, tá entendendo? Então veja, convém, não convém. Então eu deixo de fazer porque nesse primeiro critério já não passou. Mas aí Paulo ele diz, todas as coisas me são lícitas, nem todas convêm, não me deixarei dominar por nenhuma delas. O segundo critério é, isso que eu estou para fazer ou isso que eu estou fazendo, aqui, isso está me dominando, porque se estiver me dominando, eu tenho que deixar de fazer. Porque é por aí, por exemplo, que começam os vícios, né? A bebida, a questão do cigarro, do fumo, né, em si. E não precisa nem ser essas coisas hoje, não é? Internet, celular, que a gente tá muitas vezes não tem mais contato porque tá todo mundo vidrado naquela telinha. Epa, veja, tá te dominando. Você não consegue mais viver sem aquilo. Assim, quando você para ali 1 hora, 2 sem celular, você já começa a sentir abstinência. Então, meu querido, já é um bom indício de que você tem que ter muito cuidado aí. Porque pode ser feito, deve ser feito, porque hoje é um meio de comunicação fantástico, só que aquilo dali está lhe dominando. Então, você precisa ter sabedoria para saber que mesmo sendo possível, certo? Aquilo dali está te fazendo mal, aquilo dali está te dominando, por isso você tem que ter cuidado. Se não conseguir, não é? Deixa, porque você só não pode ser dominado, certo? Porque se você for dominado, como já acontece hoje, nós temos problemas seríssimos com essa questão de celular, porque aquilo dali, para além de ser algo bom, se tornou algo que tem dominado, viciado as pessoas. E é crise de abstinência mesmo, né? Pessoas que começam ali tirou o celular, ela começa a perder as estribeiras, né? Como diz aqui. Veja, e o terceiro critério, para o vídeo não ficar muito longo, é quando Paulo diz no finalzinho, né? Todas as coisas me são lícitas, nem todas convêm, todas são lícitas, mas nem todas edificam. E aí é o mesmo exemplo da questão do celular. Veja, é possível, tá? Convém, não convém. Tá te dominando? Opa, não, tá não. Mas, por exemplo, o que você está vendo, tá lhe edificando? Porque se não estiver edificando, meu querido, se estiver lhe fazendo mal, não é para ser feito, mesmo sendo possível ser feito, né? Então, assim, 3 critérios para a gente saber o que pode e o que não pode fazer à luz das Escrituras, né? Segundo aqui essa palavra de Paulo. Primeiro, convém, aquilo dali está servindo para dominar você, para ter domínio sobre sua vida, aquilo dali está te edificando, porque se não tiver, por exemplo, lhe edificando, se tiver lhe dominando, se não convier, certo? For extremamente inconveniente, mesmo sendo possível ser feito, não faça. Não faça. Porque bem provavelmente, se você fizer, aquilo dali ou vai te fazer pecar, ou vai te levar mais na frente ao pecado, né? Ao pecado do vício em si. Veja, eu creio que um remédio, ele pode ser um veneno, dependendo da dosagem, né? De modo que uma coisa boa pode se tornar uma coisa ruim, dependendo inclusive do excesso. Aquilo dali não lhe edificar mais, aquilo dali fazer mal para a sua vida, como tem acontecido muito. E isso nos vários aspectos da vida. Por isso, meu querido, eu queria deixar essa palavra para a tua vida e para a minha, não é? Veja, todas as coisas me são lícitas, mas elas convêm, elas estão me dominando, elas me edificam. Se você não puder responder a essas questões no sentido positivo, não faça, porque aquilo dali vai terminar funcionando contra você mesmo. Deus te abençoe, meu querido. Um excelente dia para a tua vida e, se Deus quiser, estamos aí para mais esses versículos, né, que vão vir, os versículos que decorei. Eu agradeço a todos que têm assistido, que têm ouvido, e espero que de alguma forma eu possa, compartilhando a palavra de Deus, também ajudar a cada um. Deus abençoe vocês.